Mateus capítulo 24. Livro de Mateus capítulo 24. Deixe a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 24. Livro de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Abriu aí? Você que está no YouTube, não se esqueça de se inscrever lá no canal do Instagram, no canal do pastor Gilberto Tais. Esse aí que está na tela aí, ó, Instagram Gilberto Tais, tá? Então vá lá, se inscreva para você acompanhar os posts que nós colocamos lá, tá? E em breve nós teremos podcast do canal Fé ou Fideísmo do pastor Gilberto Tais, também lá no Instagram. Então você se inscreve lá. Aproveite e se inscreva também no canal lá do Instagram do Eventos Finais. Eventos Finais, tudo junto. Eventos Finais, _ oficial. Eu vou colocar aqui na tela. Para facilitar para você, tá? Esse Instagram não é meu, mas eu recomendo, tá? Eu recomendo porque tem conteúdos bons ali. Instagram, Eventos Finais, _ oficial, tá? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, é isso aí, ó. Eventos Finais, _ oficial, ok? E também vocês se inscrevam aí nos canais da Igreja Central, da Igreja do Benfica e no canal Fé ou Fideísmo também, além de se inscrever no Instagram do pastor Gilberto Tais, Gilberto Tais, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 24 diz assim, prestem bem atenção. Por favor, prestem bem atenção. O versículo 1 diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, e quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No verso 3, diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, esse aqui, amigos, é o quinto discurso principal de Jesus. Esse é o quinto discurso principal de Jesus, que começa aqui no capítulo 24, verso 1, e se estende até o capítulo 25, verso 46. Então, e esse aqui é o quinto discurso. Tá? Esse aqui é o quinto, que começa no capítulo 24 e vai se estendendo. Tá? Os discursos anteriores você vai ver nos capítulos anteriores. Bom, o discurso parece entrelaçar o anúncio da queda de Jerusalém com o regresso do Filho do Homem, que é Cristo, a segunda vinda de Jesus. E também com a declaração do fim, que nós vamos chamar de fim do mundo. Portanto, nesse discurso, que é o quinto discurso de Cristo, que se inicia nesse capítulo e vai até o capítulo 25, Jesus ele apresenta uma descrição da destruição de Jerusalém e do templo e faz um link, uma ponte. Ele faz um entrelaço com a sua vinda, a sua segunda vinda e o fim do mundo, ok? Aí então os discípulos, devido a esse anúncio de Cristo sobre a sua vinda e o fim do mundo, eles então vão perguntar, que é o texto que nós lemos no versículo 3. Eles, curiosos, perguntaram, Senhor,
quando é que vai suceder estas coisas? E que sinal, claro, de maneira clara, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim? Portanto, as profecias aqui retratam, obviamente, do ponto de vista hermenêutico, retratam a conjuntura histórica do presente deles, da destruição de Jerusalém e também da destruição do templo. Porque Jesus vai dizer aqui nos versos anteriores que não sobraria pedra sobre pedra. Essas profecias, elas se cumpriram, aconteceram. Se você assistiu a live anterior do domingo passado, quando eu fiz menção, aliás, acho que foi da semana passada, não, foi da semana anterior ainda à semana passada. Então você deve ter percebido eu falar sobre Lucas capítulo 21 e que aquelas profecias, primariamente, elas aconteceriam naquele tempo, porém elas serviam de entrelaço para um contexto profético futuro. Aqui é a mesma coisa. A partir do verso 4, Jesus vai dizer, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O verso 7 diz que porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí o verso 8, mais uma vez, porém tudo isto é o princípio das dores. Aí o verso 9 vai dizer que sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. E eu vou explicar isso daqui a pouco melhor. Aí o verso 10 diz que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar falsos profetas. Aí o verso 12 fala da multiplicação da iniquidade. A generalização da iniquidade, da violação da lei, da transgressão da lei de Deus, da transgressão dos conceitos morais. E depois diz que o amor se esfriará de muitos. Algumas versões usam a expressão de quase todos, mas a tradução mais adequada aqui seria mesmo de muitos, mas num sentido bem amplo. O verso 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o verso 14 fecha um pouco essa primeira parte, falando sobre a pregação do evangelho, que seria o último sinal da finalização de tudo. Bom, então, amigos, eu quero apresentar para vocês alguns pontos relevantes que estão acontecendo em nossos dias e que retratam com muita fidelidade as palavras mencionadas por Cristo, por Jesus. Mas antes de eu trazer aqui à tona alguns desses fenômenos, acontecimentos, eu queria dizer para vocês o seguinte: essas profecias, elas são talvez uma das mais importantes em toda a Bíblia. Terremoto, perseguição por causa do nome de Cristo, trair-se uns aos outros, o aumento da iniquidade, da promiscuidade, a fome, a epidemia, a pandemia, os falsos cristos, falsos profetas. Essas profecias, ao meu ver, elas têm um significado assim muito, muito, muito importante. Por que é tão importante assim? Primeiro, porque elas foram preditas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Primeiro de tudo, porque elas foram previsões dadas pelo próprio Jesus. Primeiro, então não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Ezequiel, não foi Daniel, não foi Elias, não foi Moisés. O próprio Jesus, ele desvendou o futuro para nós. Mas, pastor, qual a diferença de ter sido Cristo ou um ser humano profeta? Não, a palavra é a mesma, vem de Deus, mas aqui é o próprio Deus em pessoa, em carne e osso, apresentando esse contexto profético. Então, por isso, eu considero
ainda mais relevante, ainda mais importante. Tá? Segunda coisa, não é uma profecia isolada que define se estamos realmente no fim ou não. Tem gente que é movido à catástrofe. Então, por exemplo, cai as torres gêmeas, olha, Jesus está voltando. Acontece um tsunami, olha, Jesus está voltando. Mas não é bem assim que funciona. Para a gente definir, claro, tudo isso é sinal da situação catastrófica do pecado, das consequências do mal, e que estamos avançando para o fim, claro, tudo isso é evidência. Mas assim, para eu dizer com contundência que nós estamos de fato no fim mesmo, nos dias que antecede a segunda vinda de Cristo, não é um evento isoladamente que vai definir isso, mas um conjunto de eventos. Um conjunto e sequência de eventos acontecendo quase que simultaneamente ou simultaneamente é que vão definir que de fato nós estamos no fim. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Em que pé nós estamos hoje? Eu estive uma vez numa cidade lá em São Paulo, fazendo uma série sobre profecias, e um grupo de anciãos se reuniram ali e fizeram uma única pergunta para mim. Disseram, pastor, em que pé nós estamos hoje? Então eu vou aqui responder a vocês através do que eu vou mostrar, tá? Então veja, amigos, olhando para o cenário global, obviamente que no contexto atual existe uma ênfase nessa questão da pandemia. Uma ênfase porque é o que estamos vivenciando no momento. Mas vamos ver um pouco mais além da pandemia, além também de comentar sobre a pandemia. Então, por exemplo, nós estamos vendo hoje pelo mundo conflitos entre nações, eu vou mostrar para vocês já isso, conflitos entre nações, estamos vendo a pandemia de forma generalizada, nós estamos vendo a instabilidade social no mundo todo, estamos vendo uma instabilidade política no mundo todo, nós estamos vendo notícias de fake news sendo massificadas pelo mundo todo, criando revoluções, criando conflitos, antagonismos, intensificando problemas. Nós estamos vendo o aumento do custo de vida, porque está havendo um colapso global do ponto de vista econômico, ou estamos caminhando para esse colapso. E então, estamos também vendo uma radical desvalorização, não só de questões materiais, como a moeda, por exemplo, que está se desvalorizando, mas também estamos vendo uma desvalorização intensa e profunda da moralidade. Da moralidade. Então, por exemplo, o que nós estamos hoje presenciando, uma diminuição do poder de compra, aumentando consideravelmente a pobreza entre os mais pobres e diminuindo a riqueza daqueles que vivem na classe média alta, especialmente da classe média. Então essa diminuição do poder de compra está diminuindo a capacidade de sobrevivência, e isso de modo generalizado no planeta todo. Estamos vendo o aumento da pobreza. Você pode pesquisar, se você quiser, aí pelo Google, e você vai descobrir que, por exemplo, no Brasil, cerca de 40 milhões, 40 ou 40 e poucos milhões de pessoas estão vivendo com menos de R$100 por mês, nesse período de pandemia. Cerca de 40 milhões de pessoas, só no Brasil, estão vivendo com menos de R$100 por mês. Acredita nisso? Isso no Brasil, mas se a gente for levar em consideração outros países, mesmo países ricos de primeiro mundo, a pobreza aumentou consideravelmente, por causa especialmente da pandemia, óbvio. Estamos vendo também uma diminuição da produção por conta do isolamento social. Tem alguns países que já não tem comida nos mercados, não tem alimento para comprar em supermercados.
Nós estamos vendo uma instabilidade financeira global. E também estamos vendo, de maneira considerável, o aumento da violência sobre o mundo. O aumento da violência sobre o mundo. O que isso nos diz? Esse aqui é um entre tantos exemplos do que está acontecendo pelo mundo hoje. Então nós estamos falando de algumas consequências generalizadas pelo que nós estamos passando hoje. Segunda coisa, segundo ponto, que vai nos ajudar a ter uma percepção se nós não estamos de fato numa sequência de contagem regressiva para a segunda vinda de Cristo. Vamos falar um pouco sobre a pandemia. A pandemia, ela hoje está mostrando para a gente, sabe o quê? Ela está mostrando para a gente hoje que existe uma fragilidade humana sendo exposta. Não adianta você ter dinheiro. Você pode ser milionário o que for. Todos estão sendo afetados pela Covid. E está acontecendo mortes tanto pelo lado de pessoas que não têm dinheiro, quanto para o lado das pessoas que têm dinheiro. Então essa pandemia está mostrando para nós a fragilidade humana, está expondo a fragilidade humana, o quão frágeis nós somos. E consequentemente, tem o objetivo de mostrar para a gente mesmo a nossa dependência de Deus, por causa dessa fragilidade. Tem pessoas que estão vivendo em pânico, porque estão com medo de pegar o vírus, porque sabe da letalidade desse vírus em alguns casos. Então a pandemia está hoje escancarando, expondo o que é o ser humano frágil. E aqueles que tiverem o bom senso hão de usar isso a seu benefício, em refletir do quão dependentes de Cristo, o quão dependentes de Deus eles são, ou sempre foram. Só que agora está ficando mais claro, mais nítido, mais exposto. Bom, essa pandemia está também mostrando a nossa debilidade para enfrentar situações adversas tão grotescas como esta. Por exemplo, está acontecendo hoje um congestionamento total dos serviços de saúde, e isso no mundo todo. Então, por exemplo, se você pensar assim, eu vou embora do Brasil porque a coisa está ficando muito feia por aqui, vá. Qualquer país do planeta que você for, qualquer país do planeta que você estiver, você vai encontrar a mesma situação. A mesma situação caótica. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Itália, pode ser no Japão, não importa o lugar. Hoje, o mundo, de forma generalizada, o mundo todo está sofrendo com essa pandemia. Os serviços de saúde em todo o mundo estão sofrendo congestionamentos. Então está acontecendo um blackout nos hospitais, tanto públicos quanto particulares. Tanto públicos quanto particulares. Tem cidades, mesmo cidades grandes, que todos os hospitais estão em blackout. Estão com a capacidade máxima já ultrapassada. E também essa pandemia está gerando um desemprego em massa, o que está contribuindo significativamente ainda mais para o aumento da pobreza e o desespero de muita gente. Bom, isso, claro, em virtude do colapso econômico, que segundo alguns especialistas, esse colapso econômico pode se tornar no mais grave de toda a história. Mas olha, isso aqui, sabe o que é isso aqui, amigos? Isso aqui é apenas um contexto profético. É para mostrar para nós que nós estamos no período mais importante da história do ponto de vista espiritual. Tem pessoas, por exemplo, que nunca deram atenção para a Bíblia e estão começando a estudar a Bíblia. Tem pessoas que nunca deram tempo para Deus e agora estão separando tempo para Deus.
Tem pessoas entrando em contato comigo de várias partes do Brasil e de fora do Brasil, pedindo ajuda. Pastor, eu quero resolver minha vida com Deus, o que eu faço? Então tem o seu lado positivo. E olha, acredite, amigos, Deus tem tudo sob controle. Deus tem tudo sob controle. Ele cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Então a pandemia está gerando, tem gerado todas essas instabilidades. Terceiro ponto, a instabilidade social e política. Por exemplo, a sociedade está dividida globalmente entre direita, esquerda, brancos, negros, mulheres, homens, ricos, pobres, orientais, ocidentais. A sociedade está cada vez mais se dividindo globalmente. Então está hoje de se desenvolvendo rapidamente uma relação belicosa, uma relação conflituosa entre raças, entre pessoas, entre países, entre gêneros, homem e mulher. Percebe? Amigos, outra coisa interessante dentro dessa questão da instabilidade social e política é a corrupção. Incrível, eu estava vendo uma matéria, inclusive está aqui aberta no meu computador a matéria, publicado pela Veja. Publicado pela Veja, depois você pode entrar aí e você vai encontrar. E lá diz assim que quase 6 bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos durante a pandemia do ano passado. Durante a pandemia do ano passado, quase 6 bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos, especialmente essas verbas que foram destinadas à saúde. Você vai encontrar essa informação no site da Jovem Pan News, você vai encontrar essa informação no site da Veja, em vários sites. E sabe o que eles dizem? Eles dizem que esse rombo dos cofres públicos do ano passado foi o maior da história, levando em consideração o mesmo período. O maior da história, a maior corrupção de toda a história do Brasil, levando em consideração o mesmo período. Isso em período de pandemia, dinheiro de saúde, da saúde sendo roubado e desviado. Quanta gente não morreu por causa disso? Quantos hospitais ficaram sem recursos por causa desse roubo, dessa corrupção? Quantos remédios não chegaram onde deveria chegar por causa dessa corrupção? Por causa desse desvio de verba pública? Você percebe que, é como Jesus disse, veja o contexto, isso aqui tudo tem a ver com os textos que nós lemos de Mateus capítulo 24. Por exemplo, isso aqui tem a ver com o amor de muitos esfriará. Mesmo sabendo que muita gente morreria, mesmo assim não tiveram coração e desviaram verbas que foram destinadas para salvar vidas. Tem prefeitos, tem governadores que já estão até na cadeia já respondendo. E outros, por terem as costas mais largas e ter o domínio de certas regras do jogo, ainda estão em liberdade, usufruindo de um dinheiro que poderia ter sido usado para salvar muita gente da pandemia. Outra coisa, nós estamos à beira de um colapso civil por conta de tudo que estamos vivenciando hoje. Você pode ver quantas pessoas estão indo nas ruas, em vários países do mundo, quebrando patrimônio público. Por exemplo, fazendo passeatas agressivas porque estão revoltadas. Essa é a situação do mundo hoje. E poderia destacar também, nessa instabilidade social e política, poderíamos destacar também as induções ideológicas progressistas. As massificações ideológicas progressistas. Embora esse tema ele se enquadre também na instabilidade moral do planeta,
Mas ele também entra aqui porque ele está hoje agregado à ideia de instabilidade política global. Então essa indução, essa massificação de ideologias que nasceram que passaram pelo berço marxista, da cultura marxista, se tornaram em ideologias políticas em nossos dias, e nós conhecemos isso hoje como progressismo ideológico. Ideologia de gênero, casamento gay, que mais? A legalização do incesto, a legalização da prostituição, a legalização do poliamor, da poligamia, a legalização da pedofilia a partidos políticos, a governantes, a deputados, a senadores e senadoras que estão tentando a todo custo levar essas pautas para serem aprovadas. Isso aqui é ao mesmo tempo, uma instabilidade social e política, mas também é uma instabilidade moral. E estão tentando levar isso goela abaixo. Outra coisa que está acontecendo dentro desse conceito da instabilidade social e política é a limitação da liberdade de expressão. Limitação da liberdade de expressão. Que sempre acaba culminando, guarda bem o que eu vou dizer, que sempre acaba culminando com a limitação da liberdade religiosa. A liberdade de expressão, ela sempre deságua, ela sempre chega na limitação da liberdade religiosa. Então, a opressão da limitação da liberdade de expressão, ela, na verdade, ela vai significar no futuro a limitação ou extinção da liberdade religiosa. Amigos, não existe outro objetivo. Porque ninguém causa maior desconforto a essas pessoas do mundo afora do que o cristianismo, do que a religião, que é uma religião moral. Eu já vi diversos governantes, eu não vou citar nomes para não ser coibido aqui, né, pelos canais, mas governantes importantes, governantes que têm assim, as costas largas, governantes que são famosos, muito conhecidos e que disputam aí grandes cargos, grandes funções. Eu já vi discurso deles dizendo, por exemplo, que temos que acabar com essa moralidade cristã. Esses dias disse, lá na França, acho que foi o ministro lá da França que disse que os evangélicos são um problema sério para a sociedade. Então, amigos, a liberdade de expressão está se limitando gradativamente cada vez mais. O que vai resultar lá na frente, escreve o que eu estou dizendo, sempre foi assim. O que vai resultar lá na frente em limitação da liberdade religiosa. Porque essa é a finalidade final. Hoje, você dizer o que pensa é colocar na forca a sua liberdade. A sua liberdade. Quer perder a sua liberdade religiosa? Quer perder a sua liberdade como cidadão? Então tome cuidado com as coisas que você menciona, com as coisas que você fala. Percebe em que circunstância nós estamos vivendo hoje? Depois, mais uma coisa aqui, ó. Estamos vivendo na era da institucionalização do fake news. Institucionalização do fake news. Peraí, pastor, esses dias eles estavam votando algo contra o fake news. Votando algo daquilo que não lhes convém. Alguns governantes querem acabar com fake news, mas naquilo que não lhes convém. É uma espécie de controle de fake news da parcialidade. Tipo, se o fake news ele está em harmonia com os projetos, com as ideias, com as ambições, com os anseios, com os pensamentos desses que dominam a sociedade, então não tem problema ser fake news. O problema é quando o que eles revelam, o problema é quando eles são desmascarados.
Então, aquilo que desmascara eles é considerado como fake news. Então, a institucionalização do fake news, da parcialidade, ou então, se você preferir outro nome, seria a institucionalização da verdade como fake news. Da verdade como fake news. Hoje a gente não sabe mais em quem podemos confiar. Essa é a grande verdade. Nós não sabemos mais no que confiar. Tem notícias verdadeiras sendo consideradas falsas. E tem notícias falsas sendo consideradas verdadeiras. Entenderam? Tem notícias falsas sendo consideradas notícias verdadeiras. E notícias verdadeiras sendo consideradas notícias falsas. Que mundo é esse que estamos vivendo? Nós estamos vivendo num colapso total de tudo. Num colapso moral, num colapso de compreensão de fatos, de verdades. A verdade está sendo banida das vidas, da política, de todas as esferas da vida, da atualidade. É necessário estar muito atento. O quarto ponto que eu quero destacar aqui é sobre os conflitos entre nações. Conflitos entre nações. Pastor, existe conflito entre as nações? Sim. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas páginas de notícias, só para vocês terem uma ideia do que eu estou mencionando. Vou compartilhar aqui as páginas, só um minuto. Eu vou compartilhar a minha tela toda, que aí assim eu consigo mostrar melhor para vocês aqui. Ó. Veja aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Estados Unidos dizem à China que não buscam conflito, mas que irão defender princípios e amigos. Chineses rejeitam interferência. Esse aqui é um exemplo do que está acontecendo hoje. Essas matérias todas eu peguei da semana passada para cá. E esse aqui é um exemplo. Estados Unidos dizem à China que não buscam conflito, mas que irão defender princípios e amigos. Chineses rejeitam interferência. Aqui a outra matéria jornalística. Ó, Estados Unidos e China medem forças no Alasca no primeiro embate da era Biden. Ouviram? Mais uma matéria que ressalta o conflito que o mundo vive hoje neste tópico especificamente. Nação contra nação, reino contra reino. Reino Unido ampliará estoque de ogivas nucleares em mais de 40% com aumento de ameaças globais. Vários países estão aumentando consideravelmente o seu potencial bélico, porque estão percebendo um mundo mais inseguro hoje. Alguns, inclusive, dizem que o mundo hoje está mais inseguro do que na era da Guerra Fria. Então, ou seja, se hoje o mundo está instável e inseguro mais do que no período da Guerra Fria, significa o quê? Significa que nós estamos vivendo um momento histórico de insegurança global. Mais um índice sendo rompido. Outra matéria, Estados Unidos e Japão erguem a voz contra a China. E não sei se vocês sabem, mas a China e o Japão não se dão bem. São inimigos. Outra matéria jornalística, olha, Rússia convoca seu embaixador nos Estados Unidos após Biden acusar Putin de ser um assassino. Putin, de ser assassino. Então, Putin, ele convocou seu embaixador porque os Estados Unidos fez algumas acusações contra eles. Depois diz aqui, ó, irmã do líder norte-coreano pede para Estados Unidos não espalhar cheiro de pólvora. Para a gente ter uma noção clara, veja essa matéria. E Rússia diz estar pronta para o pior se houver nova Guerra Fria com os Estados Unidos. Então essas aqui são algumas das matérias que mostram
à situação em que o mundo se encontra hoje. Só para você ter uma ideia que o mundo virou um vasto campo de pólvora. Um vasto campo de pólvora. O que isso diz para nós? Jesus disse: guerras e rumores de guerras. Esse contexto mostra para nós que o mundo está amadurecendo para a ruína, para a destruição. Bom, alguns estão dizendo aqui que as imagens estão travando, não é? O que eu posso fazer depois, amigos, é tentar depois gravar para disponibilizar depois para vocês, tá bem? Infelizmente, nós estamos tendo um probleminha aqui com a internet, tá? Mas deixa eu dar sequência aqui para a gente poder concluir, chegar aos finalmente, tá? Hoje o que existe no mundo é uma verdadeira batalha pelo domínio global. Conflitos entre nações, conflito entre nações. Deixa eu só ver se eu consigo aqui melhorar alguma coisa. Vamos ver se deu para melhorar alguma coisa. Vocês me falam aí, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, hoje todo mundo quer dominar o mundo. Os Estados Unidos querem dominar o mundo, a China quer dominar o mundo, a Rússia quer dominar o mundo, a Coreia do Norte quer dominar o mundo. Enfim, todo mundo parece que quer dominar o mundo, não é? Até na questão religiosa, o catolicismo quer dominar o mundo, os muçulmanos querem dominar o mundo. Enfim, todo mundo quer dominar o mundo. Sabe por quê? Porque, na verdade, as guerras, elas são por dois motivos. Primeiro, para estender o domínio, o poder. E segundo, para padronizar a sua cultura, para levar a sua cultura para o resto do mundo. Seja ela religiosa, seja ela em outro âmbito. Todos querem dominar o mundo. Todos querem dominar o mundo. Ninguém é inocente nessa questão. E isso, para nós, significa instabilidade global. Sempre existiu, sempre vai existir, porque todos querem dominar o mundo para impor a sua cultura e impor o seu poder, a sua autoridade. Quinto ponto, instabilidade religiosa cristã. Instabilidade religiosa cristã. O que significa isso? Nesse quinto ponto, igrejas em declínio moral e espiritual. Igrejas em declínio moral e espiritual. A moral religiosa em declínio. Olhe para a esfera cristã, olhe para o cristianismo como um todo. Tem pessoas cristãs que têm até vergonha de serem cristãs por causa do que está acontecendo no mundo hoje. Igrejas que estão em declínio moral e espiritual. A própria religião cristã de modo geral. Os líderes religiosos em declínio moral e espiritual, líderes religiosos que têm envergonhado o nome de Cristo, a verdade de Deus. Percebe? E também princípios religiosos que estão também em declínio. Princípios religiosos que estão em declínio. Então nós temos igrejas em declínio, nós temos a moral religiosa em declínio, nós temos líderes religiosos em declínio, nós temos princípios religiosos também em declínio. E o pior, cristãos defendendo aquilo que a palavra de Deus não aprova. Tem cristão defendendo aborto, tem cristão defendendo o casamento gay, tem cristão defendendo o incesto, tem cristão defendendo poliamor. Só para vocês terem uma ideia, uma noção do que está acontecendo pelo mundo afora.
Isso, eu falei sobre isso naquela live sobre a lei dominical. Então vocês, caso você não tenha assistido, está gravado, está no meu canal no YouTube. Foi domingo passado, eu falei sobre a lei dominical, se é uma ficção adventista ou se será uma realidade. E eu falo ali sobre o declínio moral religioso cristão. Eu faço uma explanação sobre 2 Timóteo capítulo 3. Se você não assistiu, você vai lá depois e assista essa palestra, essa live, tá bom? Então essa instabilidade religiosa cristã também foi profetizada, está aqui, tanto lá em Lucas capítulo 17 e 18, quanto em 2 Timóteo capítulo 3. E por fim, para a gente chegar nos finalmente, o sexto ponto, negação e rejeição de Cristo. Negação e rejeição de Cristo. Nós estamos vendo o cristianismo e Jesus sendo rejeitado na política, Jesus sendo rejeitado na academia, Jesus sendo rejeitado nas escolas comuns. Amigos do YouTube, se porventura estiver travando muito aí, migra lá para o Instagram, no meu Instagram, está sendo transmitido para lá também. Parece que lá está melhor, tá bem? Então vamos lá. O sexto ponto que eu quero finalizar com ele é esse, é que o nome de Jesus está sendo rejeitado. Observe, por exemplo, o que diz em Lucas capítulo 17. Olha o que diz em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 17. Capítulo 17. O verso 25. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas, verso 25. Capítulo 17, verso 25. Observe o que diz aqui. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aqui o contexto profético é semelhante a alguma das coisas que eu estou apresentando. Eu vou descrever melhor isso lá na palestra de domingo passado, sobre a lei dominical. Mas aqui Jesus ele fala de uma situação, de uma realidade profética do seu tempo, e ele descreve também uma realidade profética para o tempo do fim, porque aqui estabelece uma conexão tipológica para o tempo do fim. Ou seja, em outras palavras, Jesus foi rejeitado no seu tempo, mas ele também seria rejeitado no tempo do fim. Então o sexto ponto que eu quero apresentar para vocês é esse, que a negação dos valores de Cristo, a rejeição dos princípios de Cristo, a rejeição, desculpa, a garganta falhou agora, a rejeição da verdade de Cristo, a rejeição dos valores de Cristo, a rejeição da moralidade ensinada por Cristo, tudo isto também significa rejeição do próprio Cristo. Então, por exemplo, quando eu defendo ideologia de gênero, eu estou rejeitando a Cristo. Quando eu defendo aborto, eu estou rejeitando a Cristo. Quando eu defendo essas culturas marxistas, essas culturas progressistas, eu estou rejeitando no âmago da questão, eu estou recusando, rejeitando a Cristo, porque eu estou também valorizando ideias, ideologias que se opõem, em alguma coisa, se opõem ao Evangelho de Cristo. Quando eu defendo, quando eu advogo a causa das feministas, dos LGBTistas, ou que seja dos machistas, eu estou também rejeitando a Cristo. Quando eu propago o poliamor, a poligamia, o incesto, a pedofilia, quando eu defendo essas coisas, eu estou também rejeitando a Cristo. Percebe que há muitas maneiras de a gente rejeitar a Cristo? Nós estamos vivendo no futuro. Nós estamos vivendo nos tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Nós estamos realmente vivendo nos últimos dias da história humana. Então Jesus está sendo rejeitado na política. Jesus está sendo rejeitado na academia. Por causa do evolucionismo. Por causa da promiscuidade, da iniquidade dentro das academias. Jesus está sendo rejeitado nas escolas comuns. Eu me lembro, por exemplo, que quando as Torres Gêmeas caíram,
perguntaram para a filha de Billy Graham, Anne Graham, onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram? E ela respondeu, Deus, ele está no lugar que vocês o colocaram, bem longe de vocês. E é verdade. Antigamente, por exemplo, se fazia orações nas escolas norte-americanas, por exemplo. Depois se tornou proibido fazer orações em escolas. Então Anne Graham estava com a razão. Onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram? Ele estava bem longe de vocês, no lugar que vocês o colocaram, bem longe. Então Jesus está sendo rejeitado nas escolas. Jesus está sendo rejeitado até mesmo nas igrejas cristãs. Porque é muito fácil dizer, eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, mas quando rejeita o seu verdadeiro ensinamento, quando rejeita as suas verdades, ou algumas de suas verdades. Então Jesus também está sendo rejeitado nas igrejas cristãs de nosso tempo. Mas, por fim, Jesus também está sendo rejeitado nas famílias. Porque os filhos não estão sendo mais educados nos caminhos de Deus como deveriam. Os filhos recebem, olha só, os filhos ganham celular de presente, os filhos ganham assinatura de Netflix, os filhos ganham videogame, os filhos ganham assinaturas para jogos de videogame. Os filhos ganham muitas coisas terrenas. Mas eu pergunto, quantos desses pais estão assinando a lição da escola sabatina para os filhos? Quantos desses pais estão comprando literatura cristã para a idade dos seus filhos? O seu filho tem uma biblioteca no quarto dele, do lado da cama dele, com literatura cristã? Ele tem sido incentivado a ler esses livros? Sabe, amigos, existe uma troca de valores. E muitos pais estão assassinando seus filhos de maneira muito discreta. Olha, escuta o que eu vou dizer. Tem muitos pais colocando a cabeça dos seus filhos na boca do leão. E eu pergunto, você acha que ele não vai comer, não vai devorar, não vai engolir? Quantas famílias em que Jesus está sendo rejeitado? Porque elas não vão para a igreja como deveriam. Elas não participam das programações da igreja como deveriam. Elas não estudam a lição da escola sabatina como deveriam. Não estão indo a pequenos grupos como deveriam. Não estão envolvidos nas causas da igreja como deveriam. E essa também é uma maneira de rejeitar a Cristo na própria vida. Como vocês perceberam, amigos, como vocês perceberam, nós estamos de fato vivendo nos últimos dias da história humana. Nós estamos vivendo no período mais importante da história desse planeta. E eu pergunto, e você? Como está a sua vida? Como você está com seu Deus? Eu quero fazer uma oração final para suplicar a Deus que derrame o seu Espírito sobre a sua vida e lhe ajude a manter os olhos no céu e o coração no céu. Logo chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Deus está fazendo um chamado hoje. E através dessa pandemia, através de todos esses conflitos que nós vimos aqui hoje, através de todos esses conflitos, todo esse caos na humanidade, por trás deles existe uma voz chamando você. Está na hora de valorizar o que de fato tem valor. Está na hora de você investir onde realmente tem lucro espiritual. Está na hora de você depositar toda a sua vida na obra, no caminho, na verdade de Deus. Coloque o seu coração naquilo que é eterno. Porque se você colocar o seu coração naquilo que não é eterno, lamento, é tudo que você vai ter, o que não é eterno. Você gostaria de tomar uma decisão séria hoje?
Gostaria de arregaçar as mangas e entrar nessa guerra para ser mais que vencedor em Cristo? Você gostaria de consagrar a sua família, colocar a sua família, os seus filhos no altar de Deus? É isso que você gostaria? Mas olha, não é só dizer eu quero. Falar é fácil. É necessário agir em função das palavras. É necessário dizer, não apenas dizer, mas é necessário também entrar nessa guerra para ser mais que vencedor em Cristo. Então vamos orar e pedir que Deus nos dê força. Então você vai dizer para Deus, eu quero, mas você não vai apenas dizer, você vai agir a partir de hoje. Vai agir em função daquilo que realmente vale a pena. Gastar cada centavo do nosso dinheiro, cada milésimo do nosso tempo, cada fragmento de energia da nossa força. Gastar tudo que nós temos para gastar, gastar tudo com aquilo que é eterno. Está claro para você? Gastar tudo que temos com aquilo que é eterno. Então fecha os olhos e vamos orar agora comigo. E no momento da oração vai ter um momento que eu vou deixar você orar por um minuto. Eu vou dizer para você orar por um minuto. Você fazer a sua oração com Deus. Para você rasgar o coração, o seu coração para Deus. Vamos lá? Vamos orar e eu vou abrir um espaço para você fazer isto. Fecha os olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por nunca ter desistido da gente. Obrigado por ter revelado o futuro para nós e mostrado que, na verdade, o futuro está acontecendo agora no nosso presente. Ó Deus querido, derrama teu Espírito sobre a nossa vida. Por favor, Senhor, salve a nossa família, salve os nossos filhos, conduza os nossos passos, escreva a nossa história, nos perdoe por causa dos nossos fracassos, os pecados. Nos perdoa, Senhor, por tanta coisa que a gente não faz, que precisava fazer, e que faz que não deveria fazer. Purifica a nossa vida, nos dê força para entrar nessa guerra para ser mais que vencedor em Cristo. Pai eterno, também abençoa as pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia e conforte o coração daqueles que perderam alguém importante para eles. Nesse momento também, Senhor, o teu povo que está assistindo agora, eles vão orar. E eu peço que o Senhor possa ouvir o clamor que está no coração deles. Por favor, é nesse momento, é agora que eles vão falar contigo. Inclina o teu ouvido para ouvi-los, por favor, neste momento, agora. Obrigado, Pai querido, por nos ouvir. Obrigado, Senhor, por dar atenção às nossas súplicas e que todas elas estejam nas tuas mãos. Que o Senhor possa fazer delas algo que
segundo a tua sabedoria, seja bom para nós. Cuida, Senhor, por favor, com carinho desses pedidos que foram manifestados diante do teu trono da graça. É para a tua honra e glória, Senhor, que nós suplicamos por misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor. Amém. Amigos, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez eu peço que vocês possam se inscrever aí, tá? Tanto no Instagram, Gilberto Tais, no Instagram é Gilberto Tais, e também no Instagram lá do Eventos Finais, _oficial. E também no Instagram Gilberto Tais, tá? Nos canais da Igreja Central de Fortaleza, Adventistas Central Fortaleza, também o canal da Igreja do Benfica, Adventistas Benfica Fortaleza, e no canal lá no YouTube Fé ou Fideísmo. Aproveitando, peço que vocês dêem um like aí. O like é muito importante para que essas empresas o YouTube e o Instagram entendam que o conteúdo é relevante, o que facilita a divulgação do conteúdo. Então, um grande abraço a todos vocês. E se porventura não deu para assistir no YouTube direito, como deveria, depois eu vou gravar esse conteúdo novamente e vou publicar para vocês assistirem melhor, tá? Um grande abraço então, eu vou tentar resolver todos esses problemas para a próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Olá amigo, eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida.